Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, a família também, e que vocês estejam aí tomando os cuidados, necessários para que esse vírus passe rapidamente e a gente esteja logo de volta no colégio, tá bom? Vocês irão pegar o livro lá de vocês, na parte de história, na página 258, e nós vamos falar sobre São Paulo de Piratininga. Então, nessa parte aqui, pessoal, na página 258, que fala sobre São Paulo de Piratininga. Aí nós temos a turminha do Eleva, né? E eles estão aí olhando mapas, né? E percebendo que o Brasil é um país com um enorme território. Então, eles falam assim: até agora só falamos sobre vilas no litoral. É mesmo. Já dei uma olhada na apostila, as vilas do interior a gente vai conhecer agora. Então, a vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, vivia da exploração dos engenhos de açúcar e do movimento do porto, né? Nisso, foi surgindo um grupo de jesuítas. Quem eram esses jesuítas, né? Eles eram padres que desejavam ensinar a religião católica para os índios. Entre esses padres, teve um que se destacou, que foi chamado José de Anchieta, né? Ele era chamado José de Anchieta. Ele criou um colégio para ensinar a fé cristã para as crianças indígenas. Foi dessa pequena escola que nasceu o povoado de São Paulo de Piratininga, que é o tema que a gente está estudando. Esse povoado é hoje o município de São Paulo. Assim, iniciou a ocupação de terras do interior pelos portugueses. Esse povoado cresceu e se tornou vila, mas ainda era pobre em relação às demais áreas coloniais. Lá, eles tinham pequenas fazendas agrícolas. Depois de um certo tempo foram passando, muitos homens queriam encontrar as riquezas que tínhamos aqui. E esse grupo de homens saíram à procura, dessa riqueza, e eles foram chamados de bandeirantes, tá? Na página seguinte, vocês terão uma atividade para fazer em relação à imagem aqui, ó. Volta aqui um pouquinho, vem comigo, volta. Tem essa foto aqui, tá vendo? Essa foto vocês irão observar os índios e os portugueses que aparecem nela. Tem que observar direitinho para poder conseguir responder a questão aqui, ó. A questão número 1, você vai escrever aí como que os índios se apresentam, o que eles estão usando, o que eles estão segurando, tá? Então, na primeira questão é sobre os índios. Embaixo, você vai falar sobre os portugueses, o que os portugueses estão usando, o que eles estão segurando, tudo que você vê na imagem, certo? Depois, nós vamos aqui para a parte de baixo, tá? Nós vamos falar sobre o bandeirismo, a exploração do interior. O que é isso, né? Os bandeirantes, o que os bandeirantes faziam? Então, eles estavam viajando pelos sertões do Brasil, procurando pedras e metais preciosos e também, escravizando os índios. Eles foram considerados heróis do povo paulista, porque, eles saíam nas matas, eles iam procura, então eles foram homens, assim, corajosos. Em histórias e imagens, eles são vistos como homens brancos, que usavam botas, chapéus de couro, armas na cintura, mas na realidade eles não eram assim. Eles eram mamelucos. O que eram mamelucos, Eles eram filhos ou netos de portugueses com índias, E eles andavam descalço, alguns falavam a língua dos indígenas, as armas deles eram espingardas e também arco e flecha, tá? Então, aqui, ó, vocês terão que fazer uma atividade com relação a esse textinho que eu expliquei para vocês. Vocês vão ter que usar 3 lápis de cor, um amarelo, um vermelho e o azul. O amarelo você vai grifar, o que os bandeirantes buscavam em suas expedições no interior, o que eles realmente queriam, tá? Então, é nesse texto aqui, ó, da página 260, tá bom? Que vocês vão fazer, que vocês vão grifar. O exercício B, em vermelho, você vai grifar os trechos que descrevem os bandeirantes segundo o mito criado sobre eles, Então, assim, eles eram como, Eles eram vistos como heróis, tal. Então, como que eles se vestiam nessa época? Como que as pessoas achavam que eles eram? Em azul, você vai descrever como eles realmente eram, tá? Foi a última partezinha aí que eu acabei falando para vocês, tá bom? Então, prestem bem atenção para fazer esse exercício. Aí, nós vamos para a página 262, que vai falar sobre Vila Rica, Vila do Ouro, tá? Então, nessas andanças dos bandeirantes, eles encontraram as minas de ouro e os diamantes, Onde hoje é o estado de Minas Gerais. Muitas pessoas começaram a ir para lá,
né? Eles ficaram sabendo, então eles foram lá à busca das riquezas. Até pessoas de Portugal vieram para cá, né? Nessas vilas, a vida dessas pessoas elas eram prosperava. A família dos mineradores e dos comerciantes viviam em casas de 2 andares, as ruas eram calçadas em pedra e as igrejas eram repletas de luxo e riqueza, tá? E quem que trabalhavam lá nessas minas? Quem trabalhavam lá eram os escravos, né? Os africanos que foram escravizados. Só que outros trabalhadores também foram chegando lá. Foram chegando costureiro, barbeiros, pintores, né? Então foi expandindo lá aquele local. Vocês podem olhar no livro que tem mais outras coisas aí que foram chegando lá. Também foram enviados para lá produtos, né? Foram chegando lá como bacalhau, vinho, roupas, objetos, né? Foram chegando aí nessas vilas. Aí tá aqui, ó. Vocês acham que toda a riqueza ficou no Brasil, né? Infelizmente não. Essa riqueza foi enviada para lá também. Foi enviada a maior parte lá para Portugal, onde eles também construíram magníficas igrejas e palácios com o ouro do Brasil. Tá? Aqui em cima, pessoal, ó, tá aqui, ó. Discuta com o colega. Né? Infelizmente aí não vai ter um amiguinho para você discutir em sala de aula, mas você pode conversar com um adulto da sua casa, né? Então você pode fazer a pergunta A e B para alguém que está com você aí do lado. Você já visitou algum lugar que chamasse a atenção pela riqueza? Em sua opinião, por que muita gente foi viver ali, conforme disse o pai de Beca? Então converse aí com alguém e responda. Essa daí não precisa escrever nada, é só conversar, tá bom? Na página seguinte, que é a última página que nós vamos fazer, tem um exercício aí. Observe as imagens. Quem vê a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar por fora não imagina a riqueza que ela tem nos altares. Consta que foram gastos mais de 400 quilos de ouro em sua decoração. Então, essa primeira foto e a segunda é do mesmo lugar, tá? Uma mostrando por fora, na outra mostrando por dentro. Tem a pergunta A, que é uma resposta pessoal. Você concorda com a afirmação de que o exterior da igreja não permite adivinhar o interior? Por quê? Então, o que quer dizer essa pergunta? Olhando por fora da igreja, a gente consegue imaginar como é por dentro? Então, você vai escrever. E na pergunta B, o que permitiu a construção de uma igreja tão luxuosa em Vila Rica? Então, você vai olhar aí também no texto e vai poder, né, para poder conseguir responder essa pergunta. É muito importante, pessoal, que vocês leem também o texto de novo, tá? Eu fui explicando, assim, algumas páginas. O que eu expliquei dá para vocês responderem direitinho, mas é bom vocês também darem uma lida direitinho para poder tirar as dúvidas, tá bom? Boa sorte. Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem pelo aplicativo do colégio, lá na parte de agenda, que aí eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Boa sorte para vocês e até a próxima.